Olá, tudo bem com você? Minha dica de leitura para hoje é o livro Engolidos pela Cultura Pop, da editora Ultimato. O autor, deixa eu mostrar aqui a foto para você, Steve Turner, é jornalista, poeta, escritor, mora em Londres, é crítico musical e colaborador das revistas Rolling Stone, Christian Today, do jornal The Times e autor de vários livros, como por exemplo Imagine, Conversation with Eric Clapton, entre outros. É um livro que realmente vale a pena não só estar na sua estante, na sua biblioteca, como também ser lido, analisado e que você possa realmente ponderar nos argumentos desse autor que, como você viu pelo currículo, sabe do que está falando. Engolidos pela cultura pop. Arte, mídia e consumo, uma abordagem cristã. Eu vou ler aqui para você alguns trechos só para aguçar a sua curiosidade, a sua vontade de conhecer esse material que vale mesmo a pena ser lido e estudado. Por exemplo, aqui no capítulo Em Busca do Lazer, o autor diz assim: há cristãos hoje cujo consumo de cultura popular não difere em nada do consumo de seus contemporâneos não cristãos e o mais preocupante, a opinião sobre o que viram, ouviram ou leram também não difere em nada. Eles avaliam uma banda, um jogo de computador ou um filme como bom ou ruim, usando os mesmos critérios que seus colegas não religiosos usam. Isso me fez lembrar de alguns textos bíblicos que nos ajudam servem de baliza para a gente analisar os conteúdos midiáticos, como por exemplo Romanos capítulo 12, verso 2, em que Paulo diz que nós não devemos nos conformar, formatar, se deixar dominar pelos conteúdos deste mundo, mas renovar a nossa mente pela renovação do entendimento, né, como diz ali o verso, para que possamos discernir a vontade de Deus. Romanos 12, 2 para mim sempre foi uma baliza importante para definir realmente o que conteúdos podem, devem ser consumidos e os que não devem. Além de Filipenses capítulo 4, verso 8, aquele texto tão conhecido que diz que tudo que é puro, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E aqui o autor nos faz pensar realmente que muitas pessoas, por não conhecerem mais a Bíblia, estão julgando os conteúdos midiáticos sem essa cosmovisão bíblica, essa lente bíblica que lhes ajudaria a discernir realmente aquilo que deve ser desprezado e aquilo que poderia ser consumido como material que edifica, que amplia a cultura e que não traz nada de impuro, de antibíblico ali. Ele também fala aqui algumas coisas interessantes na página 15, veja só. Essa atitude subestima seriamente a inteligência e a motivação daqueles que produzem a cultura popular. Esses profissionais, ele se refere aqui àqueles que produzem filmes, jogos, séries, esses profissionais não são crianças brincando com giz de cera. Isso aqui é uma tremenda advertência para aqueles que acham que podem consumir de tudo, acham que agem assim com uma tremenda ingenuidade e com prepotência até, porque se consideram cristãos e assim seu filtro conceitual estaria assim bem afiado e eles saberiam realmente separar o joio do trigo. Veja, essas pessoas não são ingênuas, não estão brincando com giz de cera. Predominantemente são pessoas treinadas com um profundo conhecimento de sua forma de arte e de sua história. Eles tendem a ser pessoas bastante inflexíveis com relação à visão de mundo que querem expressar. Há algo relacionado ao status quo que os irrita e eles querem reparar isso. Às vezes são pessoas que gostam de subversão, atrair as pessoas com um belo entretenimento e então bombardeá-las com uma mensagem que contraria as expectativas. Mas alguns diretores, produtores e roteiristas são bastante sinceros sobre como querem que seus filmes sejam ou seus programas de TV mudem atitudes. Eles percebem, por exemplo, que filmes e novelas são mais efetivos como transformadores de mentes do que documentários, porque os espectadores se envolvem nos conflitos internos dos personagens que aprenderam a amar. Eles reconhecem que o público é mais efetivamente influenciado pelas emoções do que pelo intelecto. Organizações militares geralmente persuadem os autores de novelas a incluir suas questões nas histórias a fim de que sua mensagem atinja um público maior. O ator Michael Cashman, da novela inglesa EastEnders,
introduziu o primeiro beijo gay no horário nobre da TV britânica em 1987, o que resultou em uma onda de protestos naquela época. O gosto público precisa ser desenvolvido, foi a sua explicação. A opinião pública precisa ser direcionada e a televisão e a mídia são essenciais para isso. Aqui no Brasil não foi diferente. Quando o SBT colocou no ar a primeira cena de beijo entre duas mulheres, houve uma reação realmente muito negativa, pessoas se manifestaram. Logo em seguida, outras novelas trouxeram o mesmo tipo de cena, e aí as pessoas já não se manifestaram tanto, até que finalmente, nos nossos dias pelo menos, isso é bem aceito e até louvado. Então, a gente percebe realmente aquele fenômeno da tal da janela de Overton, né, em que a opinião pública é conduzida aos poucos, com intencionalidade pelos que fazem esses conteúdos, a fim de que aqueles que antes eram discordantes, aqueles que não aceitavam certos conteúdos, certas cenas, passem, no fim das contas, a aceitar e até louvar essas coisas como se fosse a opinião deles mesmos, sem se dar conta de que essa opinião, essas ideias foram manipuladas, né, pelos experts do meio. O autor aqui fala também sobre o grande poeta T.S. Eliot, e ele diz que Eliot acreditava que a cultura que consumimos apenas por diversão, sem envolvimento algum com teses complicadas, é a que tem mais efeito sobre nós. Ele acreditava que isso era verdade principalmente por causa do elemento diversão. Quando pensamos que algo é relativamente frívolo, desarmamos nosso sistema de alarme crítico e permitimos que as influências entrem despercebidas. Veja, nem seria necessário para um cristão ler esse tipo de coisa, porque a gente sabe pela Bíblia que realmente devemos estar sempre em guarda, sempre atentos às influências que nos rodeiam. Aqueles que têm Ellen White como uma autora inspirada, uma autora digna de crédito, uma autora cristã importante, também deveriam já estar bem escolados com respeito a isso, porque ela mesma fala do perigo das diversões, dos divertimentos seculares, mundanos, não é? E realmente isso é algo para se pensar seriamente. Adventistas, cristãos, talvez levantassem rapidamente a guarda quando encontrassem alguns conceitos antibíblicos bastante explícitos, alguns conceitos como espiritualismo, darwinismo, mas quando a coisa vem empacotada, vem embrulhada numa embalagem bonita e num formato de diversão, de entretenimento, naquilo que se faz, quem sabe, nos sábados à noite, aí é que mora o perigo, porque quando baixamos a guarda, naquele momento, como diz aqui o jornalista Steve Turner, é que realmente os conteúdos podem ser mais absorvidos de forma até acrítica, né? Ele cita aqui também George Orwell, um grande autor, insensado, e que tinha uma opinião parecida com a de Eliot. Em seu artigo Boys Weeklies, no qual analisa os quadrinhos britânicos, ele faz a seguinte pergunta, Orwell: até que ponto as pessoas baseiam suas ideias na ficção? Sua resposta foi: pessoalmente acredito que a maioria das pessoas é mais influenciada por novelas, séries, filmes, etc., do que conseguiria admitir, e que a partir desse ponto de vista, os piores livros geralmente são os mais importantes, porque geralmente são os que são lidos primeiro. O novelista Graham Greene acreditava que somos profundamente afetados pelos livros que lemos quando crianças. Olha só que coisa. As primeiras leituras têm mais influência na conduta do que qualquer ensino religioso. Como é importante nós que somos pais tomarmos cuidado com os conteúdos que aqui nossos filhos são submetidos, não só nos livros, mas na TV, nos videogames, nos canais de YouTube e assim por diante. Porque Ellen White mesma fala sobre isso, que os 7 primeiros anos de vida são essenciais para uma pessoa. Então é nesse momento mesmo da vida, nessa época da vida, que os conteúdos têm que ser mais filtrados, mais direcionados. E aqui vem uma frase muito interessante, em que ele diz assim que a Bíblia insiste na vigilância, pressupondo que ficamos vulneráveis à corrupção espiritual quando não estamos alertas. Mais uma vez, uma advertência que deveria ser lugar comum para pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem pautar pela Bíblia Sagrada e por livros inspirados por Deus, mas aqui um jornalista vem nos dizer essa mesma coisa. Até tem uma palestra no meu canal que eu convido você a assistir, Quando as Pedras Gritam. Parece que algumas pessoas precisam realmente ouvir as pedras gritando para que depois deem atenção à Bíblia, à revelação, que já falava disso muito tempo antes. No capítulo sobre televisão e filmes, eu encontro aqui, na verdade são capítulos muito importantes, muito interessantes. Também quero dizer que eu não concordo com exatamente tudo que esse autor diz, a gente sempre tem que ler com uma visão crítica, né, com 1 ou 2 pés atrás, mas
Aqui há muitos recursos, subsídios e fontes interessantes para uma análise crítica dos meios de comunicação. Ele fala sobre cultura popular, definindo o termo, encontrando a solução, argumentos, alguns parâmetros bíblicos, arte cinematográfica, as histórias das histórias, jornalismo, lendo nas entrelinhas, como é importante ter uma visão crítica para entender, ler os jornais, a imprensa, não é? A cultura da celebridade, o jogo da fama, moda, linguagem das roupas, emoções ainda maiores, a busca de sensações, comédias, risadas, mentiras e verdades. Propaganda, o persuasor oculto. Tecnologia, reinventando o nosso mundo, fotografia, nossos olhos se abrem, televisão e filmes. Então, como não dá para a gente ler tudo aqui agora, né? Eu vou citar apenas mais alguns trechinhos aqui do capítulo Televisão e Filmes. Claro que o autor não é um alienado e ele nos propõe algo importante aqui, especialmente no último capítulo, que é não apenas demonizar, satanizar a mídia, mas usar os meios de comunicação também para pregar o evangelho, para disseminar bons conteúdos. E aqui cabe uma ressalva: usar os meios de comunicação não quer dizer consumir, usar os conteúdos necessariamente, mas sim os recursos. Por exemplo, há um bom tempo eu tenho usado já tirinhas em quadrinhos, como a Isaac Charles ou o Cético, né? Há mais de 10, 15 anos que eu uso esse recurso para disseminar conteúdos criacionistas. Portanto, eu estou usando o meio, quadrinhos, cartoon, tirinhas, para disseminar uma mensagem. Da mesma forma, é possível também, com muito cuidado e cautela, quem sabe produzir séries ou mesmo produções cinematográficas, como eu disse, com muita cautela e muita oração nesse caso, a fim de usar o meio para transmitir uma mensagem. Agora, usar mensagens que são claramente nocivas, claramente pervertidas, totalmente antibíblicas, para dali tentar extrair algum conteúdo bíblico ou usar isso como um gancho para a pregação do evangelho, aí já é uma coisa meio complicada, meio perigosa. Nós vemos Paulo, Jesus Cristo e outros pregadores bíblicos que até faziam sim buscavam elos, buscavam ganchos com que atrair a atenção dos seus ouvintes, mas eles não se demoravam nesses conteúdos. Eram apenas, como eu disse, ganchos para contextualizar a sua mensagem. Assim que possível, eles já entravam com conteúdo bíblico, mostrando que realmente a Bíblia Sagrada é o maior conteúdo de todos e é aquele que realmente purifica a mente, que salva, que mostra o caminho certo. Essa história de contextualizar tem que ser analisada com muito critério, com bons parâmetros bíblicos, para que a gente não exagere também na dose daquilo que estamos querendo usar como recurso evangelístico. Nesse capítulo aqui, então, no capítulo Televisão e Filmes, o autor diz assim que essas perspectivas culturais significam que os que movem Hollywood hoje são quase exclusivamente não cristãos ou ex-cristãos. Em 1998, uma pesquisa da Universidade do Texas com atores, roteiristas, produtores e executivos de Hollywood revelou que apenas 2 a 3% frequentavam cultos regulares em locais de culto, em contraste com 41% entre o público geral. Em uma lista das 20 pessoas mais influentes de Hollywood, encontrei, o autor diz, 8 pessoas que expressavam claramente suas visões ateístas ou agnósticas, mas nenhuma que expressava opiniões cristãs claras. São essas pessoas que produzem os conteúdos hollywoodianos, os conteúdos que têm ganhado o mundo e disseminado ideologias como marxismo, evolucionismo, espiritualismo, erotismo e outras coisas mais. Enfim, há tantas coisas boas aqui, mas eu vou ficar com mais um trechinho apenas e deixar depois você conferir por si mesmo. Ele diz assim que Satanás é Satanás e não Deus que surge como personagem mais fascinante. A escritora francesa Simone Weil certa vez observou que na vida real nada era tão aliviante e doce quanto o bem, e nada era tão monótono e chato quanto o mal. Mas, ela acrescentou, na fantasia tudo acontece o oposto. O bem ficcional é chato e monótono, enquanto o mal ficcional é variado, intrigante, atrativo e cheio de charme. Isso me faz lembrar de Isaías quando diz que muitas pessoas ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Inversão de valores. Portanto, realmente é um chamado importante à reflexão, esse livro. Engolidos pela cultura pop, não podemos ser engolidos por essa cultura. Devemos, na verdade, ser controlados pelo Espírito Santo, nossa mente ser controlada pelos conceitos da palavra de Deus, a fim de que possamos trafegar por essa cultura que nos rodeia, usar, como eu disse, os recursos que nos são lícitos, com base na Bíblia Sagrada e orientados pelo Espírito Santo, e desprezar totalmente aquilo que vai de encontro
à vontade de Deus. Me permita só acrescentar mais um detalhe e fazer aqui um pequeno merchan na onda do Engolidos pela Cultura Pop. Há vários anos atrás, essa edição aqui, por exemplo, é de 2005, portanto há mais de 13 anos atrás, eu lancei pela Casa Publicadora Brasileira este livro aqui, Nos Bastidores da Mídia, Como os Meios de Comunicação Afetam a Mente. Graças a Deus, ao longo desses anos todos, eu tenho recebido vários feedbacks, vários e-mails e pessoas que me dizem mensagens que esse livro as ajudou a tomar decisões importantes ao lado de Jesus e de sua palavra. As ajudou a fazer escolhas apropriadas no que diz respeito ao consumo da mídia. Eu também sou jornalista, como Steve Turner, e procurei realmente usar a minha bagagem, os meus estudos, orientados pela palavra de Deus, a fim de trazer nesse livro conselhos importantes também para aqueles que querem consumir os meios de comunicação de forma adequada. Esse livro isso me deu muita alegria, foi lançado também na Argentina, pela editora adventista lá da Argentina, a ACES, né, Associação Casa Editora Sul-Americana. Tanto a ACES quanto a Casa Publicadora Brasileira pertencem à divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portanto são editoras oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu tive o grande privilégio, a alegria de, mais recentemente, fazer uma atualização completa desse livro. Como você viu, ele foi publicado em 2005, naquela época nem sequer falávamos em Facebook, as séries não eram assim tão disseminadas quanto hoje, Netflix não existia, enfim, as redes sociais eram incipientes, tínhamos aí o Orkut, lembra dele? E nesse livro eu procurei atualizar tudo o que foi possível, revisei alguns pontos, por exemplo, mensagens subliminares, naquela época havia realmente um grande sensacionalismo em torno disso, e pesquisas eram feitas a respeito disso, e claro, o historiador, um pesquisador, ele bebe dessas fontes. Ao longo dos anos, esse assunto foi sendo ajustado, existem ainda várias pesquisas acadêmicas a respeito desse assunto, não é? E aqui nesse livro, nesse capítulo especificamente, eu procurei atualizar esse assunto, esses conceitos, e se você já leu o outro livro, eu convido você então a conhecer essa edição aqui. E não só isso, mas vários acréscimos e adequações eu fiz em praticamente todos os capítulos. Uma das coisas agora que ficaram bem interessantes, e que para mim é um dos pontos altos da obra, são justamente as referências bibliográficas, as referências consultadas. Em alguns casos são 3, 4, 5 páginas só de referências, para que você possa ter conteúdo adicional para aprofundar seu conhecimento na questão da mídia, do consumo consciente dos meios de comunicação. Como você pode ver, existem bons livros no mercado hoje, existem outros, em algum momento eu vou aqui no meu canal também indicar para você, mas o importante é realmente aprender, tomar consciência e desenvolver uma visão crítica balizada pela palavra de Deus, pela revelação divina, a fim de que possamos conviver bem com a cultura que nos rodeia, aproveitar o que há de bom nela e desprezar aquilo que realmente nos prejudica nessa cultura dita cultura pop. Que Deus o abençoe nessas leituras, nessas pesquisas e que você realmente seja uma pessoa que lê, vê, ouve a realidade que o rodeia, uma visão crítica, uma visão baseada em textos como Romanos 12:2 e Filipenses 4:8. Assim, nós podemos navegar pela cultura com toda a segurança. Um grande abraço.